Boa noite, irmã. Boa noite, irmão. Tudo bem? Tudo. Você? Bem, graças a Deus. Tá chovendo aí? Tá dando umas garoinhas, né? Tá frio hoje, né? Tá bom o tempo, tá ótimo. Vou para uma sopa. É. Aqui tá caindo uma chuvinha. E a baixinha, cadê ela? Tá terminando de secar o cabelo, eu acho. Pelo barulho que eu tô ouvindo, o secador deve estar mexendo com o cabelo. E as Equititas? Também, graças a Deus. A Brenda tá no banho, a Júlia tá assistindo desenho. Também. Tá certo. Vamos esperar o pessoal. Vamos, daqui a pouco eles entram. É. Esperando arrumar a sala, né? Olha o Marco aí, ó. Olha o Marco Antônio aí, ó. Boa noite, irmão Marco. Já vou pedindo oração logo aí, porque eu peguei gripe, hein? Então Eita. eu vou ficar falando um pouquinho longe do microfone. Tá frio aí, irmão? Bom, aqui é a terra do frio, né? Cadê o Jandélio? Ele que vai explicar melhor isso, né? Mas essas mudanças de tempo, né? Resfria. Esfria, é verdade. E eu fiquei meio... Eu já tomei as 2 doses e vamos ver. Mas o sintoma. Eu estou aqui com o aparelho toda hora medindo aqui, não tem febre, não tem nada. Não tenho Você nada. tomou a segunda dose quando? Eu tomei agora no fim de abril, dia 29, a segunda. Ai, que bom, glória ao Senhor, né? A Graças a escola onde eu trabalho lá começou a pedir o pátio lá da escola, como é grande. Então, hoje começou a aplicação da Coronavac. Coronavac? É, a Coronavac. Isso, Coronavac. Eu acho que ela acabou, não sei qual foi que acabou, que o pessoal que tomou a primeira dose e a segunda não tem. E a Eu acho que é a segunda não teve. Coronavac, viu? Porque É ela mesma que está que a faltando. coordenadora falou assim, eu posso tomar amanhã? Vai ter? Aí o rapaz falou, não vai ter. Nossa, mas foi uma aglomeração hoje de pessoas de idade. Encheu o pátio da escola. Uma fila enorme. Já pensou? Mas ainda bem que está fazendo isso, né? Para poder vacinar quase todo mundo, pelo menos, né? Estão tentando, né? A Edna tomou a Fiocruz, né? E ela parece que é brasileira, né? E ela é mais forte. Então, a segunda dose vai ser só em julho, né? É longe, né? O meu sogro tomou a AstraZeneca. Aí ele tomou agora em maio, né? Essa semana. Aí agora só em agosto. Essa parece que é a inglesa, né? AstraZeneca, Oxford, né? AstraZeneca, né? Isso. Bom, sei lá, tanta vacina. Agora, inclusive, eu já vi até uma coisa engraçada. Tem pessoas escolhendo, né? Uns que, não, eu quero tomar Pfizer. Eu quero tomar... Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de... É bem isso. As pessoas... meu Deus. As senhorinhas estão indo lá e estão perguntando qual que é a vacina. Dependendo da vacina, elas estão dando meia volta. Não, eu quero outra melhor. Meu Deus do céu. É engraçado, né? Meu sogro quase que não queria tomar, você acredita? Porque fica vendo noticiário, fica se deixando influenciar. O noticiário influencia mesmo. Se deixar levar, não topa mesmo, né? Eu ainda brinquei com ele, eu falei, e aí, virou jacaré? Aí ele, não. Eu falei, então, por favor, né? Boa noite. Boa noite, velho. Então, essa gripe aí que eu peguei é uma gripe comum, que eu sempre tive esse mesmo sintoma, né? Inclusive, ele não está fugindo o padrão né? Sem sabor, febre, essas coisas, não.
entendeu? E então, mas a gente tem que ter cuidado, porque hoje é algo diferente que está aí no ar, né? Então, antigamente não era assim, né? Antigamente a turma soprava a vela do bolo, Só um pouco. né? Assoprava a vela do bolo assim e soltava o veneno para todo mundo. Tipo, hoje não pode mais, né? Hoje não. Hoje você não pode se dar o luxo de pegar uma gripe, uma gripe comum, porque não tem como saber. Tem que comprar uma vela automática que depois do cantar o parabéns ela apaga sozinha. Paga sozinha, é verdade. Ou então faz cupcake, né? Faz aqueles bolinhos individual, deixa só do aniversário na mesa e o restante já sai entregando já. É que nem os copinhos, né? Ai, meu Deus do céu. É assim mesmo, puxa vida, cada uma. O homem do tempo chegou aí, Jandélio, ele que entende do frio, né? Ele pode explicar melhor. Aqui na grande cidade de Calcaia está chovendo bastante. Tá chovendo, né? Vou encher o tambor de água aqui para me molhar o trigo no dia da pizza. Ah, tá certo. Dizem que com água de chuva é melhor. Água de chuva é natural, né? Irmãos, eu creio que podemos começar, né? Até porque é um capítulo com uma certa extensão, né, de versículos. Algum irmão poderia dar graças para a gente iniciar a leitura? Podemos dar graça, então? Deus, nosso Pai, somos mais uma vez agradecidos pela tua bondade, o teu grande amor. Mais uma vez, derramar sobre nós a tua misericórdia e colocar dentro dos nossos corações a tua santa vontade por intermédio dos teus santos ensinamentos. E assim nos ajude, pois estamos ainda nesse deserto terreno e só podemos contar com o teu braço forte e o teu grande amor para que possamos dar os nossos passos na comunhão, felizes, e saber que logo estaremos junto, Senhor, na tua glória por todo sempre. E assim olhe por todos os que estão aqui, todos que vieram, estão nesta live, os que vão participar também, e que a tua misericórdia, Pai,
possa alcançar a cada um, suas famílias, pedido de oração também, muita necessidade, o Senhor conhece, e assim seja feito o teu santo querer na vida de cada um. Na verdade, tu já tens colocado a certeza da nossa salvação em nossos corações, e o que nós precisamos nesta terra é somente a tua ajuda para podermos caminhar e um dia estar contigo na tua glória. Assim, ajuda no que vai ser ensinado pela tua palavra e que seja colocado nos nossos corações, que cada dia mais possamos aprender mais com sabedoria e fazer o teu querer nessa terra. Receba a nossa oração, o qual depositamos aos teus pés, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é bendito para todos sempre. Amém. 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 Irmãos, eu vou fazer a leitura do capítulo, dando continuidade ao nosso estudo, o Evangelho segundo João, capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então, Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a. Para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. No dia seguinte, ouvindo uma grande multidão que viera à festa, que Jesus vinha a Jerusalém, tomaram ramos de palmeiras e saíram-lhe ao encontro e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. E achou Jesus um jumentinho e assentou-se sobre ele, como está escrito: não temas, ó filha de Sião, eis que o teu rei vem assentado sobre o filho de uma jumenta. Os seus discípulos, porém, não entenderam isso no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito dele e que isso lhe fizeram. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos, pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo:
é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu-se deles. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam e eu os cure. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito.
Eu não vou poder falar muito, irmãos, porque o nariz fica escorrendo. Vamos ler o capítulo 2 até o 3, né? Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro de unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. E guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. É uma coisa muito importante, como nós já temos isso de conhecimento, de ensinamento por parte do Senhor, cada um manifesta o que está dentro do coração. Tanto Maria já rapidamente ela já foi cuidar daquilo que era mais sublime, né? Ela ali nos pés do Senhor, né? E já ungindo ele com aquele óleo, né? E enxugava com seus cabelos. E tudo isso os irmãos sabem que já era uma preparação, já era um propósito de Deus para que a obra tivesse todo a sua sequência, os seus capítulos em relação à vontade de Deus, né? E nisso Judas já manifestou o que ele tinha no coração também. Eu creio que isso foi muito difícil para o Senhor Jesus na época, porque com tanto amor ele via, né, o ninho de rato que tinha nos corações, como até nos dias de hoje, né? E então, mesmo depois, como Caifás e os fariseus, eles já estavam aqui tentando ver se o matava logo, né? A preocupação dele não era o matar o Senhor, mas que fosse logo. Esse era o propósito do Caifás, que era o sumo sacerdote. Esse era o que ele tinha no coração. E os irmãos veem também que quando o Senhor entrou em Jerusalém, o povo manifestava aquele amor que ele mesmo, né? Ele mesmo colocando aquele amor nos corações. Coisa linda, né? O povo... E ele, no extremo da humildade, montado numa jumentinha, né? Não se tratava daquele garanhão com o cabelo, a crina longa, né? E ele vestido de ouro e pedras preciosas. Não, o Senhor foi na humildade. E tanto é que a receptividade ali foi muito grande, né? Os irmãos imaginam, né? Aqueles corações manifestando ali de ver o Messias, ver o Salvador, porque muitos creram no Senhor, né? Algum que se deixou levar pelos animais da maldade, né? Que entra no coração e já quer fazer algo destrutível. Mas o Senhor, ele ainda tem misericórdia desse também, né? Pelo menos por enquanto. Então a gente vê essa parte, eu não vou
muito longe, irmãos, que eu já estou emocionado. E esse nariz escorrendo também não é fácil. Mas esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Humilde, né? Veio passar por isso. Essa já eram os últimos dias, né, que ele ia ficar aqui na Terra, na condição humana, né, na natureza humana que ele se submeteu, e ele já via o que ele ia passar, né? Por todos nós. Todos nós. Feliz é aquele que crê no Senhor. É só isso que nos basta, né? Não é igreja, não é religião, não é mandamento, não é terno e gravata, não é cabelo comprido, não é saia longa, não é dízimo, não é fazer o bem, né? Dar toda a sua fortuna para atender os pobres. Não. O povo, quando ele estava entrando em Jerusalém, aqueles corações já estavam manifestando, né? E Lázaro, que também os fariseus, eles já estavam orquestrando um plano para matar ele também, né? Porque ele era o testemunho vivo do Senhor, né? Daquele coração maravilhoso, né? Do amor que ele tinha e que ele tem. E nós devemos meditar nisso, né? Essa entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém foi uma entrada triunfal também dentro dos nossos corações, quando ele nos selou, né? Deixamos o pecado, continuamos com as nossas falhas, mas o pecado foi morto, porque ele matou o pecado. Não temos mais nada a ver com essas coisas, né? Então, irmãos, é muito maravilhoso. Então, eu só senti de falar isso porque o coração manifesta o que está dentro, né? Enquanto um pensa no dinheiro, o outro está pensando no amor. Enquanto um está pensando em matar, o outro está pensando em adorar. E assim é. Só no Senhor Jesus que encontramos todo esse combustível maravilhoso. E Ele tem muito para nos dar enquanto nós vivemos nessa terra. Ele cuida de nós, como Ele viu aqueles corações clamando por Ele. Porque o amavam, como também nós o amamos. Até aqui, irmãos. Desculpe as lágrimas e esse meu resfriado também, né? Irmãos, eu gostaria de, em cima do que o irmão Marcos trouxe, falar um pouco aqui dos versículos 2, 3 também, basicamente os mesmos versículos que o irmão trouxe. Nos chama a atenção aqui, né? Pelo menos me chamou a atenção durante a leitura. Versículo 2 da nossa leitura. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele.
Então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Nós já vimos em outras passagens que Marta, né? Marta está sempre ali servindo. Coitada de Maria, dá até a entender que Maria parecia uma preguiçosa, né? Porque nunca está fazendo nada. Porque sempre cita que Marta está servindo, Marta está servindo, Marta está correndo. E Maria ali nos pés. Mas traz para nós uma lição dos dois tipos de pessoas que servem ao Senhor Jesus, né? Marta é aquela pessoa que, em outra passagem, e já aconteceu isso, porque aqui Lázaro já foi ressuscitado, e quando o Senhor disse para ela, Marta, Marta, andas ansiosa, é antes, né, dessa passagem aqui, lógico, bem antes. Então, Marta já tinha ouvido o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, dizer que Maria pegou a melhor parte, que era estar aos pés dele aprendendo. E nem assim dá a entender aqui que Marta aprendeu. Marta tem o seu costume, e assim como temos pessoas na cristandade que não perdem os seus costumes de achar que tem que servir ao Senhor, tem que estar sempre fazendo alguma coisa pelo Senhor, esquecendo as próprias palavras do próprio Senhor que disse: eu não vim servir, ou para ser servido, mas sim para servir. E há um outro tipo de pessoa, de cristão, que mesmo sem saber que está fazendo alguma coisa para o Senhor, ele está sempre fazendo da forma certa, né? Da outra vez, na outra passagem, Maria está aos pés do Senhor, ouvindo, aprendendo. E, como o Senhor disse, Maria pegou a melhor parte e não lhe será tirada. Maria aprendeu. Não que aqui não diz, né? A palavra não diz, mas dá a entender que Maria entendeu. E mesmo Maria fazendo uma coisa para agradar o Senhor, ela está no lugar certo, porque mesmo que nós queiramos fazer alguma coisa visando agradar o Senhor, nós temos que estar aos pés dele. Nós nunca vamos, e nem passaria pelas nossas mentes cristãs, né, de um salvo, que pensa com a mente de Cristo, se colocar em uma posição de igualdade, estar em pé, na mesma altura. Não, Maria está pensando, fazendo alguma coisa para agradar o Senhor, mas aos pés do Senhor. E mesmo que nós pensemos em fazer alguma coisa para agradar o Senhor, nós temos que estar numa posição de humildade, de submissão total, que é ali aos pés. Maria está ungindo os pés de Jesus e enxugando com seus cabelos, né? E esse bem que Maria está fazendo, ela nem imagina o que ela está fazendo, né? Ela nem imagina, como o Senhor diz. Deixai-a, no versículo 7. Para o dia da minha sepultura guardou isto. A gente vê Maria preparando o corpo do Senhor, que logo mais à frente nós vamos ver, irá descer à sepultura, né? Mas, diferente de José de Arimateia e Nicodemos, que embalsamaram o Senhor morto, Maria fez a preparação com ele em vida, né? Tem essa diferença. Maria já preparou o corpo do Senhor para a morte com ele em vida. Embalsamou. Que ele está dizendo aqui que derramou bálsamo, né? Um unguento, nardo puro, quer dizer, um perfume puro. Então, me chamou a atenção isso aqui. Enquanto uma pessoa ouve a voz do próprio Senhor Jesus dizendo que você está fadigada, você está, né? Eu tenho até ele aberto aqui. O Senhor disse, né, lá em Lucas, estás ansiosa e afadigada.
Nós vamos ver nessa outra passagem, Marta já não reclama da irmã, mas continua ali, na sua correria, buscando servir. Não quero dizer com isso que nós não estejamos aqui para servir o Senhor, mas fica essa figura dessas duas pessoas que nas passagens estão sempre ali, a palavra mostrando esse paralelo, de uma servindo com suas forças, com sua correria para lá e para cá, e mesmo após ter ouvido a voz do Senhor Jesus, ela não consegue se desvencilhar de seus costumes. Ela ama o Senhor, ela quer servir o Senhor, mas não consegue se desvencilhar. Ela está sempre servindo com suas obras, com suas, mesmo sendo uma salva, né? Mas imagina que tem que usar suas forças para estar servindo. E a outra compreende perfeitamente qual é o lugar de aprendizado e de adoração, que é sempre aos pés do Senhor Jesus, né? Até aqui, irmãos. Eu queria aproveitar para falar também dos versículos 5, de compartilhar os versículos 5, 6, quando diz Judas, né? Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? E no 6 diz, ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Quão triste, né, é a gente ver que isso não parou por ali, né? Nós vemos isso na cristandade. Pessoas se aproximando ou estando ali próximas, pelo menos da palavra do Senhor, usando a palavra do Senhor para meter a mão, não na bolsa, né? Mas nos bolsos. Hoje é nos bolsos, nas maquininhas, e alegando, né, uma aparência de piedade, como a própria palavra diz,
com aparência de piedade, mas negando a eficácia da justiça, né, do amor, sem amor algum, como Judas demonstra ali, com aparência de piedade, de preocupação com os pobres, mas o Senhor deixa escrito isso aqui, através do Espírito Santo, guiando João para deixar escrito, como se fossem as próprias palavras do Senhor, que conhece os corações, né? Sonda os corações e conhece nossos corações. Antes de nós existirmos, o Senhor já sabia o que cada um ia falar, o que ia fazer, e deixa bem claro que ele não tinha cuidado nenhum por pobre. O interesse dele era estar próximo do Senhor Jesus para usufruir o que lhe convinha, né? Meter a mão na bolsa, saquear dinheiro que era dado para a ajuda daqueles discípulos, para o próprio Senhor Jesus, né? Como tem uma passagem que diz que as mulheres ajudavam. E nós vemos isso ainda hoje, né? Na cristandade. E hoje eu creio que com mais força ainda, mais ferocidade mesmo, que hoje não se contenta em meter a mão nas bolsas, tem que arrancar tudo que tem lá, é a lã, é a carne, é o tutano da ovelha, e até os ossos para vender, para fazer alguma coisa. Então, sem misericórdia. E fica essa figura aqui, né, de Judas, sem misericórdia nenhuma, se aproximando do Senhor Jesus apenas para suprir os seus próprios interesses, né? E que triste que as palavras do Senhor Jesus aqui transcritas se perduram, né, até hoje com esse tipo de atitude dos homens que se aproximam de Cristo, não para falar de Cristo, não para levar Cristo, mas para usar Cristo em seus próprios interesses. Até aqui, irmãos. Irmãos, um adendo aí nisso que o irmão Paulo Sena acabou de dizer. Vamos ler o versículo, irmão Janai, por favor, 25, do nosso capítulo, e o 26. Então, o Senhor disse também essas palavras, carinhosas como sempre e marcantes, né? É onde nós devemos observar. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem, neste mundo, aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. O 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Os irmãos fazem ideia de quem é uma minúscula, menor que tem? Nós somos menos ainda. Então, os irmãos veem a maravilha desses 2 versículos também. Isso já está nos nossos corações. Porque quem ama a vida? Quem que ama a vida? Quem ama a vida ama o dinheiro, ama o prazer, né? E realmente para a carne isso é tudo de melhor, né? O luxo, o conforto, né? Viagens, nada contra as pessoas que podem viajar, irmãos inclusive, né? Não, mas o fazer é uma coisa, a possibilidade de fazer isso é uma coisa. Agora, o amor a essas coisas é o que o senhor está dizendo aqui. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Porque se a pessoa coloca como objeto de adoração as coisas materiais, então o fim dessa pessoa é desastroso, sem retorno e com sofrimento eterno, né? E o Senhor diz no seguinte: se alguém me serve, siga-me.
E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Isso aí é muito amor por parte do Senhor para aqueles que simplesmente entregaram o coração para eles num ato de arrependimento, né? E deixar o mundo para servir o Senhor. E não para por aí. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Puxa vida, se nós não conseguimos imaginar a magnitude dessas palavras, irmãos, isso não cabe, não cabe, né? Quando eu não consegui, fiquei muito emocionado de falar, quando o Senhor estava entrando em Jerusalém, até eu pensei um pouco depois, que o outro irmão estava falando, irmão Paulo, eu imaginei até que nós todos que cremos no Senhor, nós também estávamos lá, né? Como eu não sei, porque a emoção foi muito grande. Olha, não sei explicar, irmãos, eu não tenho palavra para explicar tanta maravilha que esses ensinamentos que o Senhor Jesus deixou marcante para que nós, mais uma vez, se apoderássemos disso aí, né? Ele nos deu isso aí para que nós façamos uso desse amor, né? Então, a nossa vida humana, a gente vai perder mesmo, já perdemos e pouco importa, né? Se a gente vai perder mais ainda, né? O importante é aborrecer a nossa vida, conforme o Senhor disse, né? Literalmente, ele está dizendo, nesse mundo, aborrece a sua vida, aqui esse mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Quantos anos nós vivemos, né? Então, eu, pela misericórdia do Senhor, eu já estou chegando nos 70. E daí? Né? Sei lá quanto vou ter mais, se o Senhor não vier antes. Então, o Senhor já deixou uma coisa específica, uma coisa que para que todos possam entender a fragilidade humana, né? E a condição de amor que ele derramou sobre todos, né? Olha aí, o estado que você está, né? E a gente já sente dor. A minha mãe já me dizia isso quando eu era jovenzinho. Ah, filho, quando você tiver minha idade, você vai lembrar. É dor em tudo quanto é lugar, né? E a gente sabe disso, porque isso é a nossa anatomia humana, né? Porque isso já vem do que deu errado lá no Jardim do Éden. Então, o Senhor sentenciou, Deus Pai, então que nós iríamos sofrer, né? Por causa do pecado. E nós abraçamos o pecado também, até o dia que o Senhor misericordiamente nos tirou, né? Por intermédio do seu amor, né? Do seu carinho, e colocou com as suas próprias mãos dentro do nosso coração essa certeza, esse prazer, né? Que saber que um dia estaremos com Ele para sempre. Então, esses 2 versículos diz muito disso, que nós temos que observar. Bom, voltando sempre ao que é falado, pais que têm filhos pequenos, a família tem que ir seguindo em frente, né? Porque o testemunho é importante também, né? Ah, eu não vou trabalhar porque a gente não precisa, eu não vou precisar. Não, não é bem assim, né? O Senhor quer que nós andamos em caminhos de justiça, né? Em caminhos de verdade, porque nós fazemos a nossa parte, mostramos a luz que Ele próprio colocou em nós, para que no nosso comportamento, nas práticas que nós usamos nessa terra, em tudo que nós fazemos, nós devemos mostrar ao Senhor, né? Ter paciência, né? Perdoar, uma coisa muito difícil para a carne, porque o Senhor diz aqui na palavra: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, se a gente
passa por uma situação difícil, né? Por intermédio de uma falta de amor ou alguma coisa, o perdão automaticamente ele já tem que manifestar em nós, né? A gente se concentra, clama o Senhor, porque aí nós estamos perdendo a nossa vida humana. E é isso que o Senhor está nos ensinando. Porque se quisermos nós arrancar uma espada e querer fazer a nossa justiça, então que nós queremos o quê? Passar por cima da palavra? Não, né? O Senhor está nos ensinando que é assim mesmo, que nós temos que perder a nossa vida humana, né? Perder assim nos conceitos humanos, em todas essas coisas que é prazeroso para a carne. E também muitos dizem assim: ah, eu não levo desaforo para casa. Isso aí também é amar, é objeto de adoração no mundo, na vida. Eu sou isso, eu não posso, né? Ninguém não vem me contrariar porque eu sou isso, eu sou aquilo, né? Então essas coisas o Senhor hoje nos ensina, né? Com muito amor e manda que nós deixamos a nossa vida e deixando a nossa vida humana, nós estamos guardando o nosso futuro prazeroso junto a esse que 24 horas está do nosso lado, né? São os dois fenômenos, né, que está em nós, né? O nosso coração que ininterruptamente ele bate às 24 horas e o Senhor que ininterruptamente está do nosso lado, nos ajudando. E se a gente escorrega, ele nos pega pelo braço, levanta. Se as lágrimas descem do nosso rosto por intermédio de um aborrecimento, ele vem, enxuga. Se o machucado que está em nós, né, está doendo, por seja lá o que for, por intermédio de uma desilusão, de uma frustração, ele vem, ele faz a sutura e ele conserta aquilo com carinho, né? Esse é o nosso amado Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, já está quase começando a não poder falar, mas é assim que é o nosso Senhor, que hoje maravilhosamente nos ensina e coloca ainda mais e mais esse grande amor dentro do nosso coração. Até aqui.
Irmãos, eu queria falar novamente, fazendo um paralelo aqui de duas pessoas do entendimento das coisas do Senhor Jesus, né? No versículo 10 e 11 diz: E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E o outro versículo que eu gostaria de compartilhar é, o 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Felipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Bem nos diz e nos ensina a palavra, né, que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Os judeus, vendo tudo que o Senhor estava fazendo, já em capítulos atrás, nós vemos o Senhor se declarando ser Filho de Deus e até em algumas passagens o próprio Deus. Mesmo assim, no versículo 11, diz que iam e criam em Jesus, mas não por Jesus, mas pelo sinal, porque via Lázaro ressuscitado. Tanto é que os principais do sacerdote deliberavam matar a Lázaro para que as pessoas, uma vez não vendo o sinal de Jesus, os judeus não vendo o sinal, não crescem, né? Por outro lado, nós vemos os gregos simplesmente não querendo conhecer a Jesus, mas querer ver Jesus. É a sabedoria, né? Saber como é, que homem é esse, mas não querendo conhecer a Jesus, querer seguir a Jesus, mas apenas ver para satisfazer uma curiosidade. E, como nós bem sabemos da aparência que nos é dita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dificilmente essas pessoas creriam nele, né? Esses gregos, uma vez que eles buscavam sabedorias e filosofias e não encontrariam isso no Senhor Jesus. Porque se a palavra diz que a própria aparência dele fazia com que os homens não se achegassem a ele, dificilmente também os gregos se achegariam a Jesus. O Senhor Jesus não quer ser visto. O Senhor Jesus precisa ser crido. O Senhor Jesus não quer se mostrar. O Senhor Jesus quer que as pessoas ouçam ele. Tanto que no versículo 34 diz, né? Respondeu-lhe a multidão: Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus não satisfaz curiosidade de multidões. Olha a resposta do Senhor Jesus. Parece que a pergunta é totalmente inútil e vamos dizer, não que o Senhor fizesse isso, mas num linguajar pobre, que é o meu, menosprezado essa pergunta, porque o Senhor nem dá a trela. Quem é esse Filho do Homem? O Senhor Jesus não quer se vangloriar, vamos dizer, se mostrar, e não satisfaz curiosidade de multidões. O Senhor Jesus prega a salvação para aquele que tem ouvido, como ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando eles perguntam quem é esse Filho do Homem, a resposta vem como uma frase de salvação. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E assim é a multidão que vai atrás do Senhor Jesus simplesmente por curiosidade. Não sabe para onde vai. Não acha o caminho, que é o próprio Senhor Jesus. E ficam vagando de lá para cá, daqui para lá, sendo jogado igual filhotes de sabiá, chega ali
num determinado ninho, abre o bico, o que jogarem dentro ele engole. Essa é a multidão que não busca o Senhor Jesus pela salvação, mas por curiosidade. Eles querem saber quem é o Filho do Homem, eles não querem saber da pregação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nos versículos anteriores, já vem falando ali da pessoa dele, anunciando a morte dele, o propósito da morte dele, mas as pessoas estão curiosas em saber quem é esse homem, quem é esse Filho do Homem. E, infelizmente, é isso que nós vemos, né? Nós presenciamos, e temos que todos os dias glorificar o Senhor por ter nos, assim nós cremos, ter nos predestinado antes da fundação do mundo, ter nos escolhido para ser seus. Temos que agradecer todos os dias de nos dar esse entendimento e ter nos tirado deste mar de lama e ter nos levado para o reino de luz do seu Filho, né? E hoje podemos dar graças ao Senhor por ter aberto nossas mentes, não que sejamos melhor do que ninguém, mas que Ele nos escolheu para que ouçamos as suas palavras, né? E tenhamos as suas palavras em nossos corações. Até aqui, irmãos.
Nossa, eu gostaria de ler o versículo 42, 43, que diz assim: apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então a gente conclui aqui, irmãos, né, que muitos eram nós, né, entre, entre eles, assim, no sentido que a gente deixava de falar do Senhor, né, para se mostrar para os homens que a gente não tinha esse cuidado, né, esse zelo, que nem diz a palavra aqui, né. Eu creio que muitos passaram por isso no começo da conversão, né, de como lidar com isso, como as pessoas vão observar você ao crer em Cristo. Acho que muitos iam olhar você de um jeito diferente, né? E eles percebem isso, querendo ou não. Quem está em trevas consegue perceber quem está na luz. E aqui não que esses creram, né? Eles não creram verdadeiramente. Esses principais, eles só apenas creram assim, mas não assumiram que creram verdadeiramente. Porque eles amavam a glória dos homens e não a glória de Deus. Então a gente toma isso como lição também. E eu me atentei a esses dois versículos que, para mim, me trouxe semelhança ao que eu passei também, né, no começo da conversão. Só até, irmãos. Irmãos, eu gostaria de ler o versículo 27 para um pensamento que a gente está vivendo, né, nesses dias. Diz: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. E eu fico pensando nesses dias, principalmente em decorrência dessa situação que estamos vivendo, como as pessoas, né, clamam que o Senhor salve dessa hora, que o Senhor salve de pegar essa doença. Quando um cristão clama por salvação, eu creio, e aí os irmãos possam me corrigir, eu fico imaginando que essa pessoa ainda não entendeu que ele é salvo. Porque uma vez que cremos no Senhor Jesus, no seu sacrifício, que o seu sacrifício foi para nos salvar, nos livrar dos nossos pecados, estamos salvos. Então, por que deveríamos estar sempre clamando pela salvação? É lógico que nós ainda vivemos nessa carne e somos temerosos às ações que esse mundo pode nos oferecer. Mas eu creio que nós temos que depositar tudo nas mãos do Senhor. Tudo. Esses dias eu estava lendo um versículo e que eu fui entender, irmãos,
a profundidade desse versículo que diz, eu não lembro agora bem onde está, sou péssimo, mas lembro o versículo que ele diz, porque todas as coisas foram criadas por ele e para ele, inclusive o coronavírus, que é hoje o temor do mundo. Hoje as pessoas já nem temem mais nada. As pessoas andam abestalhadas no meio da rua, sem medo de atropelamento, sem medo de bandido, porque a única coisa que mata hoje é coronavírus. Pelo menos para muitas pessoas. Então, as pessoas se esqueceram até das outras coisas, as outras aflições, as outras ações que o inimigo pode usar, porque é só isso, pelo menos muitas pessoas que eu converso. Não estou aqui querendo politizar nada, irmãos, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é isso. O Senhor, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, inclusive esse corona. E se esse corona é o caminho, é o bilhete que o Senhor entregou na mão de um dos seus filhos para que ele embarque nessa viagem para encontrá-lo, vai ser assim. Vai ser assim. Mas a gente vê ainda o pavor nas pessoas e pessoas pedindo, né? Lógico que incrédulos, pessoas que não creem no Senhor Jesus, têm que clamar pela sua salvação. Mas cristãos, eu converso às vezes com pessoas e pelo menos parecem ser cristãos, que dizem que clama diariamente que o Senhor salve ele dessa hora. E aí eu vejo aqui o Senhor Jesus dizendo: que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha esta hora. Alguém poderia dizer, mas nós não somos Jesus. Mas já morremos em Jesus. Já morremos em Cristo. Já morremos em Cristo. Então, fiquei pensando aqui nesse versículo, enquanto o irmão estava falando, e eu estava lendo aqui, e me deparei de quanto medo nós temos dessa vida, sem acreditar. Imagino que a pessoa talvez ainda não acredite, não tenha certeza que já tem outra vida, que é a mais importante, que é a vida que nos deixa, que nos leva a estar perto de Cristo, do lado de Cristo, em Cristo. Só isso aqui, irmãos. E se algum irmão queira corrigir ou complementar, fique à vontade.
Irmãos, eu não entendi o versículo 31, que está dizendo, agora é o juízo, agora será expulso o príncipe desse mundo. É o Vinícius que falou, que perguntou? Não, é Cláudio de Osasco. Ah, irmão Cláudio, não deu para... Olha, aqui a gente, pelo fato da gente ler muito e ouvir de irmãos exercitados, né? O 31 dias agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Olha, o que o Senhor foi designado, o Senhor Jesus, justamente para que ele viesse aqui, né, em obediência ao Pai, e fizesse esse trabalho de redentor, né, que resgatasse aquilo que Deus, Pai, sempre quis que fosse feito, que o homem vivesse bem, né, que as coisas acontecessem segundo o que ele pré-estabeleceu, né? Mas não houve ao contrário, não vamos entrar nesse mérito. Mas o Senhor, no pouco que eu sei, não sei nada absolutamente, mas eu vejo que aqui o Senhor está dizendo que chegou a hora dele cuidar do mal que estava assolando a humanidade, né? Tanto é que ele passou por tentações, e uma série de coisas que tentaram, né, obstruir essa obra que ia ser feita, né? Então, quando ele fala, agora será expulso o príncipe deste mundo, porque quando ele disse na cruz, Pai, tudo está consumado, é porque realmente a obra foi cumprida, né? Ele se fez o Cordeiro Imaculado, sem pecado, né, puro, porque o que deu errado lá no Éden, então teria que ser pago com sangue, né? Conforme é explicado. Isso é uma parte muito delicada até para se falar, né? Mas o que nós vemos, né, aparentemente, é que realmente foi isso. E o Senhor Jesus, ele foi vitorioso sobre o mal, sofreu para que nós fôssemos resgatados, né? E o príncipe deste mundo, ele foi derrotado, ele tinha se assenhoreado sobre todas as coisas, porque era tudo dele, né? Inclusive chegou a audácia de dizer para o Senhor, se me prostrado me adorar, te darei tudo isso. Entendeu? É muita ousadia, né? Mas a gente entende, irmão, os irmãos poderão explicar bem melhor, que a conta, né, vamos dizer assim, ela se fecha que o Senhor Jesus foi vitorioso mediante o trabalho redentor dele, e o Satanás praticamente ele não existe, né? Mediante o que o Senhor fez, estendendo a misericórdia dele a todos aqueles que crê, para que tenham a vida eterna. Isso foi bem explicado, né? Conforme o irmão explicou, e ninguém precisa ter o temor disso, porque o fantasma denominacional, isso, né? Porque eles têm lá sabe,
um modo que eles tratam a plateia, né? E a força de expressão das coisas que eles falam, a pessoa fica com medo, né? Então, se a pessoa, ainda mais aqueles que têm o temor do Senhor, eu não estou fugindo à pergunta, viu, irmão? Só estou explicando, porque quem tem o temor do Senhor, realmente, se está num lugar com ensinamento errado, a pessoa treme, né? Fala, puxa vida, eu tenho medo disso, né? E não é. Depois que você é esclarecido, eu fiquei muitos anos nessa vida aí, né? Então, a gente escuta muita coisa nesses lugares aí, entendeu? E o Senhor Jesus, ele já venceu o inimigo, ele já venceu o diabo, né? Por isso que diz aí, está na hora, porque ele ia passar por tudo aquilo. Então ele já venceu, né? Não há o que temer, né? Então eu acredito que pode haver mais alguma colocação mais clássica aí, mas o que a gente entende, todos podem entender, que o Senhor Jesus é vitorioso sobre o mal. Até aqui. Irmão, eu queria colocar um entendimento sobre essa pergunta do irmão, apenas acho que um pequeno complemento em cima do que o Marcos trouxe, que eu creio que para responder essa pergunta, a gente vai ter que ler lá do 27, do versículo 27 em diante, que diz, né? Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. E aqui eu creio que está a resposta, né? Que ele diz, Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Eu não vou ler os outros versículos, creio que isso aqui dá para a gente... Por quê? Aí o Senhor Jesus diz, bom, mas vamos ver, né? Ora, a multidão que estava ali, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido dizia que havia sido um trovão. Outros diziam, um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será o príncipe deste mundo. O Senhor, Deus Pai, se podemos dizer assim, teve na sua obra algo que manchou. E desde lá do Éden, Deus prometeu que iria, vamos dizer assim, limpar essa mancha que ficou com a entrada do pecado. Quando ele prometeu que nasceria alguém que pisaria a cabeça da serpente. A serpente morderia o calcanhar, mas ele pisaria na cabeça. E por esse tempo todo, Satanás deteve o poder de amedrontar o homem através da morte. Através da morte. Ele detinha o poder pelo poder da morte. A gente já viu isso, acho que é em Romanos. E agora o Senhor, e Deus prometeu que viria um Salvador. E veio, através desses tempos, animais sendo sacrificados, que simbolizavam Jesus, e agora chegou o próprio, né, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. E então ele diz, porque agora é o juízo deste mundo, porque agora Deus limparia, vamos dizer assim, aquela mancha, mas condenaria o mundo, porque rejeitou o seu filho. Em contrapartida, será expulso o príncipe deste mundo. Era o pisão do Senhor Jesus na cabeça da serpente, porque agora os homens não temeriam mais a morte, porque o Senhor já vinha anunciando e já seria dito, né, que quando esse cordeiro tirasse o pecado do mundo, também eliminaria o poder da morte. E com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, temos esse lugar garantido, uma nova vida. O que eu entendo dentro dessa pergunta que o irmão fez. Gostaria de só acrescentar até aqui.
Então, irmão, na verdade, o que eu não entendi foi a parte do temporal, porque está dizendo que agora, né? E pelo que eu aprendi com os irmãos, essa época aí ainda era o final dos judeus ainda, trata com os judeus, né? E a expulsão do diabo seria lá no milênio, né? O que eu não entendi foi essa colocação desse agora. Mas vê, irmão Cláudio, o sangue derramado, né, do Senhor Jesus aconteceu logo em seguida, né? Você vê que o irmão Paulo lembrou bem esse versículo 27, que já fala da aflição dele, né, previamente do que ia acontecer, e depois ele passou por todo o processo. Então, ele foi pago a Deus, né, essa obra, essa redenção, a Deus Pai. Ele não lembra que na lei, né, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício, era aquele ritual toda vez, né? Entendeu? E o povo ficava com medo que ele não voltasse, se Deus recebeu aquilo como, né, a oferta, tem uma série de coisas. Então, o Senhor Jesus, ele se submeteu a tudo isso aí, a tudo isso, que já definitivamente ficou tudo certo em relação isso aí, porque se ele já foi perdido, já perdeu tudo que ele tinha que perder, lá no milênio já serão outras coisas, porque ali, no futuro, né, depois dos 1000 anos, aí o Senhor só vai lavrar a sentença para todos aqueles que, junto com ele, né, todo o pecado e aquelas coisas todas, vão para o lago de fogo e enxofre, né, conforme nós aprendemos assim, né? Entendeu? Mas a chancela foi quando o Senhor Jesus foi levantado. Você vê que nesse mesmo capítulo ele fala, né? Ele foi levantado. Então, a partir daí, né, na sequência dessa maravilhosa obra, que para ele foi uma parte assim tão difícil, mas ele fez por amor. Nesse aspecto aí, nós entendemos que realmente ali ele matou, né, toda a maldade, né? Tudo foi pregado ali na cruz e ele entregou ao Pai, né? Conforme o irmão leu aqui esse versículo 27, é muito maravilhoso, né? Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Então era a hora, no momento, o irmão está vendo que ele está no tempo presente ali. Era essa hora que ele tinha que matar a maldade ali, por intermédio do sacrifício que ele ia fazer, não tendo pecado nenhum, e se fez, né, pecado por nós. Se fez maldito, né, porque a crucificação era um tipo de maldição na época, né? Então ele submeteu a todos os horrores, né, que teria que ser para que nós alcançássemos essa misericórdia, né? Então tinha que ser aquela hora lá, porque isso ficou já definitivamente acertado, né? Creio que eu acho que não tem muito que fugir disso, irmão Cláudio, né? Ainda mais o que ele falou aqui no versículo 27, né? Entendeu? Tudo está no tempo presente naquele momento lá. Creio que se não está totalmente respondido, uma boa porcentagem dá para a gente entender. É que, sabe, irmão, as frases de efeito do sistema denominacional que eles falam aí, eles ficam falando coisa que perde salvação, olha, isso é tudo. É melhor, se possível, colocar um auricular no ouvido para nem ouvir essas bobagens todas. Até aí, irmãos. O Cláudio, bem rapidinho, eu entendi a sua colocação do atemporal. Eu creio que esse agora, no meu pequeno entendimento,
é a certeza que o Pai está dando no versículo 28, né? Então, a voz de Zé, já o tenho glorificado. Ó, porque ele está dizendo, glorifica o teu nome. O teu nome. Ó, desculpe, Marco. Você ia falar? Não, desculpa, eu que peço desculpa, porque o microfone... Ah, não, desculpa, eu pensei que você ia falar. Então, Cláudio, eu entendo que esse agora, ele esteja dizendo em função da certeza que o Pai está dando, que o nome dele é glorificado e será, e outra vez glorificarei, que aí sim já é na morte do filho ali, né? É o que eu consigo entender, irmão. Não, eu entendi. É porque eu estava pensando lá na primeira Pedro, que fala lá, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, né? Então, eu fiquei pensando assim, então o diabo ainda está no mundo, né? É mais essa frase que é mais pela ação em si, né? Não é bem o tempo, né? É pela ação, né? Eu acho que é isso mesmo, né? Isso, é o que eu quis dizer, assim, pela certeza que o Pai está dando, né? Que acabaria ali. É o que eu consigo entender também. Irmão, eu não sei se dá para usar também, aqui em Lucas 10:18, o Senhor Jesus também fala: Eu via Satanás como um raio cair do céu. E nós sabemos que o Satanás ele só vai ser expulso do céu lá em Apocalipse 12:9, né? Que é quando tem a batalha de Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos. Dá até para a gente ler lá. Apocalipse 12, versículo 9. Vamos ler a partir do 7, ó. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A gente sabe que isso é um acontecimento futuro, né? Mas eu acho que cai muito naquela questão, como o Senhor Jesus, ele é Deus, né? Para ele, passado, presente e futuro não muda muita coisa, né? Como fala lá em Lucas, né? Lucas 10:18. Ele fala que via, né? Que via Satanás sendo como um raio cair do céu. E isso é um acontecimento que ainda é um fato que ainda não aconteceu. Eu creio que seja mais ou menos nesse sentido. Se eu estiver errado, os irmãos, fiquem à vontade aí para me corrigir. Eu também creio nessa linha aí do irmão Jonai, porque para o Senhor Jesus não tem tempo, né? Tempo fica restrito aqui para a gente, porque nós nos apegamos à matéria, à situação material. Nós temos essa questão de tempo. E quando o Senhor diz agora, para ele o agora sempre é agora. Não tem futuro e passado para Deus, né? Sempre vai ser o momento para ele. Eu também vou nessa linha de pensamento. Exatamente. Obrigado, irmão. Olha, é normal que... Só um instantinho, irmão. Não, pode falar, irmão. É normal que, às vezes, alguma coisa pode soar no ouvido da gente, mas, irmãos, olha, uma coisa óbvia, né? Uma coisa que ninguém deve deixar de prestar atenção, porque a nossa mente humana, ela não vai poder atingir os desígnios do Senhor, né? E todo esse processo que vai ser feito e essas coisas de altíssima complexidade,
A gente deve deixar na melhor forma. Tudo bem, se a gente souber e entender essa parte, maravilhoso é. Porque a gente lê aqui, não precisa pôr não, Janaí, eu estou vendo aqui, vou estar comigo aqui, ó. Romanos 8:38 já diz, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, você está colocando, né? 8:38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, isso já sela, nós não temos que se preocupar com nada. Eu entendo até que se a gente tiver a vontade de ter um conhecimento profundo na literatura, né, do Senhor, isso é muito bom, né, e produtivo também. Mas, irmãos, isso é o que foi reservado para nós está aí, né? As frases de efeito que a gente escuta aí em denominação, eu falo porque olha o tempo que eu fiquei nesse lugar. Eu vi coisas que vocês não fazem ideia, né? Entendeu? Então, como foi explicado, o Senhor Jesus, ele já se assenhoreou por todas as coisas. Ele veio aqui, né? Fez esse trabalho de redenção, sendo um cordeiro imaculado, né? Derramou seu sangue precioso em favor de todos os que haveriam de crer. Isso aí, matematicamente, é para toda a humanidade, mas muitos não crêem e nem vão crer, né? Deus sabe o porquê, não vamos entrar nesse mérito. Mas, no geral, a gente fica tranquilo, porque senão, que nem o irmão estava falando, né, que lá em Lucas, parece que o irmão Cláudio, né, que o diabo ele anda em derredor buscando alguém que ele possa tragar. Ele anda mesmo. O que ele pode fazer conosco é dar um tombo, é machucar, fazer alguma coisa assim que possa nos trazer uns momentos de tristeza, né, de constrangimento, de frustração. Mas é só isso aí, ele não vai fazer mais nada, porque as promessas do Senhor, elas estão aqui seladas, não tem como, né? Entendeu? Então a gente vai ter, porque ele ainda está aí, né? Se a gente, eu creio que os irmãos, muitos já passaram por coisas ruins e todo dia, né? Ó, eu estou aqui com uma gripe, sei lá, né? Não sei, Deus é que sabe. Eu pretendo ficar bom, mas se eu não ficar e daqui mesmo o Senhor é que sabe, né? Todas as coisas na vida da gente, né? Então, nós tendo essa certeza da vida eterna no nosso coração, entendeu? É uma coisa maravilhosa que eu acho que não há motivo nenhum, porque a certeza da salvação, ela está lá no topo de todas as coisas, de toda a literatura que existe na Bíblia. A salvação, ela está lá no topo para todos aqueles que creem. Isso aí é a obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso amado Salvador. As demais coisas, né? Que nem, puxa vida, o irmão Lemão, por exemplo, né? Não vamos citar nome, né? Mas é um dom de Deus. Mas ele tem um conhecimento mesmo fabuloso, né? Entendeu? Mas o principal, pergunta para ele a parte principal. Ele tem a certeza da salvação, como todos nós, né? É que muita coisa, às vezes, balança a gente mesmo e a gente fica assim um pouco, né? Mas não, lê, ó, Romanos 8:38, 39, está aí para tirar qualquer dúvida, e as frases de efeito, elas vão bater na gente e voltar lá e desaparecer da vida da gente. Então, irmãos, eu não quis acrescentar muita coisa, mas eu quis dizer o fundamento que a salvação está lá na ponta da pirâmide para nós. Ok? Só isso. Irmão, só queria trazer um comentário bem rápido, que eu também concordo com a linha de raciocínio do Janair, do Paulo também, referente a esse assunto, que a gente pode tomar em base até no Antigo Testamento, né, que
tem várias profecias que o verbo está no agora, né? Só que venham se cumprir só depois. Então, é o que Jesus disse em Lucas 10:18, que ele fala lá, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Pode se aplicar para isso também, né? O Senhor podia ter visto, mas como ele está fora do tempo, para ele já aconteceu, mas para nós vai acontecer, como está em Apocalipse 12, né? Que o irmão Janair leu. Só até, irmãos, para não tomar tempo. O irmão William pode dar graças para a gente encerrar, irmão? Amém, irmão? Posso sim. Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Pai, por mais este momento de comunhão que estamos aprendendo de Tua Palavra. Que as dúvidas, Pai, sejam sanadas pela Sua Palavra, Senhor. O Senhor é o suficiente para nós, Senhor, para que possamos nos manter firmes, Pai. Pois bem sabemos que da nossa carne não provém nada de bom, só pelo Teu Espírito nos manter firmes, Pai. Te agradecemos, Senhor, por este momento e pedimos também pelos irmãos que não puderam comparecer, que o Senhor guarde cada um nas suas casas e que eles não tenham pavor ou medo da morte, mas tenham a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Cremos nisso, Pai, e pregamos isso também, e estamos aprendendo cada dia mais de Ti, Senhor. Só temos te agradecer, Senhor Jesus, pelo que tem feito por nós, por misericórdia, de podermos estar unidos aqui como igreja e aprender mais da Tua Palavra. Assim te agradecemos mais uma vez por essa grande oportunidade. Amém. 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 Boa noite a todos. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Boa noite, Claro. Boa noite. Boa noite. Irmão. Rapaz, eu com essa gripe, bem que eu ia lá na nossa sala aí pegar um pouco do mocotó que está pronto lá, né? Um chá de Eu cebola tudo e alho. 75. É que está muito longe, viu? Senão, Tem chá de cebola e alho. olha. Mas o Janaí, não, o Jandélio está mais perto, né? Eu acho que eu vou lá, Ele viu? já saiu. Ah, já saiu? Puxa vida. Então eu demorei no. Ele saiu primeiro do que eu, hein? Foi mais rápido. Irmãos, eu vou pedir licença, que na minha idade, com esse frio, tem que se recolher cedo. Uma boa noite a todos. Somos dois, né? Somos dois, né? Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. E o Senhor Boa noite, guarde a meus irmãos. todos. O Senhor guarde a todos.
O irmão Paulo pode... Boa noite. O irmão pode desligar o carro, né? O irmão também está... Isso, o Getúlio passou a direção para mim. Pode Então, desligar. vocês podem ir pulando pela janelinha que eu vou... Não vai nem frear, né? Boa noite, irmãos. Boa noite, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite.